Muito bem, vamos começar a nossa mensagem dessa manhã com uma pergunta. Qual a relação entre sofrimento e legalismo? E eu vou incluir mais uma pergunta que a gente vai responder só lá no final. Qual a relação entre sofrimento, legalismo e Natal? É verdade que nós seguimos regras, elas servem para manter a ordem, entre outras coisas. Nós obedecemos porque queremos agradar a Deus, porque queremos ser fiéis ao que a Bíblia diz. A lei bíblica não apenas mantinha a ordem, como apresenta princípios que são expressão do caráter de Deus. É por isso que Paulo, em Romanos 7, diz que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. As regras, que eu entendo ser a aplicação dos princípios, se tornam perigosas quando eu deixo de considerá-las como um meio para um fim e as torno um fim em si mesmo. Então imagine a cena de alguém que, desejoso de agradar a Deus, faz uma resolução consigo mesmo. Eu decidi criar uma regra para mim de só comer depois de lavar as mãos. Então, essa regra que você cria, e talvez você já veja onde eu estou chegando, essa regra de só comer depois de lavar as mãos, que é óbvio, a ideia é que você faça isso sempre que possa. Mas chega um momento em que essa regra se torna tão dominante para você que você esquece do fim para o qual ela te leva e você começa, muitas vezes, a se ver superior a outros, porque você lava as mãos antes de comer e os outros não lavam as mãos. Ou então você começa a olhar para os outros como impuros, porque, afinal de contas, eles não são tão próximos de Deus ou tão puros como você, porque você lava as mãos e os outros não lavam as mãos. Isso era o que os fariseus pensavam, entre outras regras que eles criavam para se aproximar de Deus, para tentar ter um relacionamento mais próximo com Deus, que no final das contas Jesus criticava porque se tornou um fim em si mesmo e não um meio para chegar até Deus. Legalismo pode ser definido como um conjunto de atitudes e crenças organizadas em torno da convicção de que certas leis devem ser obedecidas a fim de estabelecer e manter um relacionamento correto com Deus. Deixa eu repetir. Legalismo pode ser definido como um conjunto de atitudes e crenças organizadas em torno da convicção de que certas leis, ou seja, ela gira em torno de certas leis e essas leis têm o objetivo ou propósito de estabelecer e manter o relacionamento com Deus. É claro que nós temos visto já durante esse ano algumas mensagens, uma série em Gálatas com o pastor Marcos sobre legalismo. É recorrente em nossa igreja esse estudo. Mas eu quero trazer o tema do legalismo para algo mais amplo e vocês perceberem que não é tão simples assim. Não é algo que nós, ou apenas as pessoas descrentes cometem em tentar obedecer a Deus de alguma forma. Mas que nós muitas vezes caímos nessa armadilha, mesmo já tendo anos de crente. Porque o legalismo está numa categoria ainda mais ampla, chamada de teologia da retribuição. Teologia da retribuição é aquela ideia que diz que se você for obediente, Deus vai te abençoar. Se você for desobediente, Deus vai te amaldiçoar. Ou então Deus vai te punir de alguma forma. Há muitos textos que podem tratar deste tema. Mas eu queria apresentar hoje para vocês um livro do Antigo Testamento que nos ensina como combater o legalismo e, nessa categoria mais ampla, como combater a teologia da retribuição e que pode ser uma surpresa para alguns. Então hoje nós vamos analisar o livro de Jó. A surpresa pode vir do fato de que sempre que falamos do livro de Jó, nós associamos com sofrimento. Então, sofrimento e o problema do mal é basicamente o tema que parece ressoar no livro de Jó. Mas eu quero mostrar para vocês que, na verdade, é como se fosse o contexto, o background, através do qual a teologia da
produção. A teologia da retribuição é criticada veementemente pelo narrador. Então eu gostaria que vocês abrissem em Jó capítulo 1. Nós vamos ler só o verso 1, porque nós vamos fazer uma síntese desse livro. Vou tentar ser o mais possível sintético realmente. Jó, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã. Fale aos nossos corações através da Tua palavra. Usa-me para a Tua glória em meio à minha fraqueza. E oro, meu Deus, para que os nossos corações sejam cheios da esperança e da convicção de que só o Senhor reina. Em nome de Jesus. Amém. A evidência interna sugere que Jó viveu no período patriarcal. E eu queria dar, resumidamente, 3 argumentos para este fato, ou para esta ideia. Primeiro, a ideia de sabeus e caldeus, que são 2 grupos que aparecem aqui, principalmente no capítulo 1. Eles ainda eram nômades durante o período patriarcal, mas não depois. Segundo, Jó deu heranças às suas filhas juntamente com seus irmãos, o que não foi feito sob a lei de Moisés ou durante o período mosaico. Terceiro, Jó era sacerdote de sua família, um costume que se tornou menos comum quando as nações do Oriente Próximo começaram a se desenvolver em organizações ainda maiores. Então, tudo isso indica que Jó vive ali em torno do período patriarcal, período de Abraão, Isaac e Jacó. Não tem como saber ao certo quem escreveu o livro. Alguns sugerem que tenha sido o próprio Jó, mesmo que tenha sido em terceira pessoa, isso não é um problema nenhum, porque há muitos textos que são escritos em terceira pessoa, tanto na Bíblia quanto em livros extra-bíblicos desse período. Outros sugerem que teria sido Moisés. A tradição judaica mais conservadora ainda defende que o livro tenha sido escrito por Moisés, e faz sentido, porque além da revelação direta de Deus, Moisés tinha um conhecimento literário suficiente, aprendido no Egito, para não apenas escrever essa obra, como corrigir interpretações extrabíblicas dessa história. Mas o fato é que realmente não tem como saber ao certo. A minha tendência é ver o livro de Jó como tendo sido escrito por Moisés. Chegamos então nesse belo livro, mas também altamente controverso, difícil de entender. Talvez você já tenha lido o livro de Jó na esperança de encontrar a resposta para o problema da teodiceia, do problema do fato de Deus ser bom e todo-poderoso e ao mesmo tempo sofrimento existir no mundo. Mas esse livro, ele não apenas trata disso, como eu falei, mas ele também lida com a ideia maior da teologia da retribuição. Nós vemos isso mais claramente porque quando você abre o livro e começa a ler as suas primeiras linhas, você observa a descrição de um homem que é íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Era alguém que guardava a lei. E é claro que eu não estou falando aqui da lei mosaica, eu estou falando de alguém que tenha consciência da lei moral de Deus implantada no coração humano e que sabe que o que Deus requer dentro do seu contexto histórico-cultural. É alguém que procura guardar a lei de acordo com o que a sua consciência entende ser aquilo que Deus requer dele. Jó também é descrito inicialmente como alguém grandemente próspero. De fato, não havia nenhum homem tão próspero quanto Jó em sua época. É o que os versos 2 a 3 do capítulo 1 vão dizer. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía, veja como a soma desses animais vão sempre dando algo múltiplo de 10, como indicando completude. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Temos então aqui a descrição de alguém que é realmente justo e realmente abençoado.
Jó era tão justo que, mesmo se ele não soubesse qualquer ofensa possível, ele ofereceria um sacrifício de qualquer maneira, apenas para ter a certeza de que tudo estava seguro, de que as coisas iriam andar bem. O que a gente vê nos versos 4 a 5, quando os filhos dele se reuniam para festas. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, verso 4, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó vivia justamente, guardava leis de seu tempo perfeitamente. Deus era favorável para com ele, até que tudo maravilhoso, até que você chega no verso 6 e você começa a perceber um outro cenário, não mais o cenário aqui da terra, onde Jó está sendo descrito, mas o cenário de algo que está acontecendo no céu e que apenas os leitores conhecem ou leem ou conseguem saber. Verso 6, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui é como se tivesse um concílio divino no qual os anjos se apresentavam diante de Deus, e nesse caso Satanás se apresenta também. Veja que Deus é quem toma a iniciativa de falar com Satanás, até porque Satanás não tem iniciativa nenhuma a não ser que Deus permita. É como Calvino diz, que Satanás é como se fosse aquele cão na coleira em que ele só vai até onde Deus permita que ele vá. Então Deus pergunta para ele no verso 7, de onde vens? Satanás responde ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então ele pergunta sobre Jó. Observaste o meu servo Jó, no verso 8? Você vai notar que a descrição que Deus dá de Jó é a mesma que é feita no verso 1, indicando que há aqui uma ênfase do autor, querendo que o leitor perceba que há algo que deve ser marcado. Jó era justo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A questão central do livro todo é apresentada agora, no verso 9. No verso 9. A pergunta responde Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Se você tem uma revista aí atualizada que nem a minha, deve estar se perguntando: o que é isso? Porventura Jó debalde teme a Deus? Deixe-me traduzir isso aqui num português mais moderno. É sem motivo que Jó teme a Deus? É sem motivo que ele te teme? Porque você está dizendo que Jó é íntegro, reto, temente, se desvia do mal. Mas será que não tem alguma razão por trás disso? E então Satanás continua a sua argumentação no verso 10. Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Em outras palavras, claro que Jó te teme, Deus, claro que Jó te teme. Você deu a ele tudo o que ele precisava e ainda mais. Porque ele não te obedeceria, até eu te obedeceria. Então, qual a força motriz de Jó em obedecer de acordo com o acusador, de acordo com Satanás? A argumentação dele para com Deus de que Jó obedece é por quê? Por causa das bênçãos. Então, a argumentação de Satanás é: tira dele todas essas bênçãos e você vai ver se ele não blasfema contra ti. É o que o verso 11 vai dizer. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Está vendo, Deus? É simples. Eu ando pela terra, eu observo as pessoas, eu observo a natureza das pessoas, como elas são. E eu quero dizer para você, Deus, que se o Senhor tirar as bênçãos dele, tirar essa sua mão protetora sobre ele, no final das contas, você vai notar que no final ele vai blasfemar contra ti. Porque ele só te segue, ele só te obedece por causa dessas bênçãos que o Senhor dá a ele. Deus então dá permissão e Jó perde tudo. Perde bens, perde animais, perde filhos.
E a pergunta que fica é: Jó obedece a Deus por causa das bênçãos que recebe? E a resposta no final do capítulo 1 é admirável, verso 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Primeiro round, tudo ok. Jó resistiu. Vamos para o segundo round, porque no capítulo 2, a cena parece que está se repetindo, só que algo de diferente vai acontecer aqui, em como Deus vai tratar com Jó. Satanás novamente aparece para Deus, e Deus faz aquela pergunta básica para ele no verso 2 do capítulo 2, de onde vens? Responde Satanás: de rodear a terra e passear por ela. E novamente, olha, verso 3, o Senhor pergunta a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Olha, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Está vendo? Você tocou nas bênçãos de Jó, você tocou nas propriedades de Jó, você tocou nos filhos de Jó, mas mesmo assim, ele não pecou contra mim. Está vendo como ele é íntegro? E então, Satanás responde no verso 4, a ideia é: Deus, o Senhor tirou os bens dele, mas o Senhor não tocou nele, o Senhor não mexeu nele. Então a proposta de Satanás agora é mais intensa. Verso 4, então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ou seja, é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que conservem a própria vida, desde que conservem a sua saúde. Mas toca em seu corpo para ver se ele não blasfema contra ti. Jó então fica miseravelmente ferido, é o que a gente vê nos versos 7 e 8. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. A condição de Jó neste momento era de miserabilidade. Era alguém que, cheio dos seus tumores, saindo líquidos, expelindo líquidos pelo seu corpo, tentava se coçar e começava a volta e meia sangue, volta e meia pus saindo de seu corpo. Então era uma situação caótica, trágica, lamentável. O resto do livro é essencialmente o conjunto de respostas ao que aconteceu com Jó. Tudo isso estabelece a cena. Assim, temos 3 tipos de respostas principais. Você tem a resposta da esposa de Jó, você tem a resposta dos 3 amigos de Jó, e você tem a resposta do próprio Jó ao que está acontecendo. E cada uma é um pouco diferente. Primeiro, a resposta da mulher, no verso 9. Então, sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Em outras palavras, ela diz: se esse é seu Deus, você não precisa de Deus. Ou seja, se o Deus que você obedece, serve e adora, traz maldição para você, traz problemas para você, você não precisa de um Deus assim. Desista desse Deus e morra. Essa noção de Deus não mudou muito. Queremos um Deus que vai fazer o que nós pedirmos, o que nós desejamos. Dizemos, é claro, nos louvores, nas orações, com as pessoas, que Ele é todo-poderoso. Mas dizemos que Ele é todo-poderoso nem tanto para fazer o que Ele quer de forma soberana, mas para realizar todos os nossos sonhos. E se isso não acontecer, então eu não quero esse Deus, porque Ele nem me dá o que eu quero, nem eu posso controlá-lo. De fato, meus irmãos, nós não podemos controlar esse Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia não pode ser manipulado como se fosse o que as pessoas fazem com imagens, colocando de cabeça para baixo e dentro de um copo de água.
O Deus da Bíblia não pode ser manipulado por meio de campanhas de libertação ou campanhas de vitória. Ele pode sim abençoar. Ele pode usar algo ou algum meio para abençoar, como oração, por exemplo. Sim, ele pode. Mas apenas porque ele quer fazer isso. Apenas por causa de sua infinita graça em abençoar. Mas toda vez que você associa a bênção de Deus a algo que você fez, como se estivesse manipulando Ele para te abençoar, até a fé é como se fosse um amuleto. Você não age como cristão, mas como um pagão, como um mago. E por que eu estou dizendo como um mago? Porque a ideia de magia e de alquimia ao longo da história é justamente de você tentar manipular o sobrenatural. E é justamente por isso que é proibido nas Escrituras. Porque você não pode manipular Deus. Segunda cena é a cena com os amigos de Jó. Ele faz Bildade e Zofar. Nós temos aqui no livro de Jó 3 rodadas de acusação dos seus amigos e a defesa dele. Um vem e acusa, Jó se defende. Outro vem e acusa, Jó se defende. Outro vem e acusa, Jó se defende. Isso acontece em 3 rodadas ou em 3 ciclos. Só que esses ciclos vão diminuindo à medida em que, no início, você tem um ciclo de conversas em que os amigos falam bastante com relação a Jó. Você tem, aos poucos, no final do livro, diminuindo esse ímpeto, diminuindo essa força. Por quê? Porque é como se o argumento deles, a argumentação deles estivesse perdendo força. Então, dos capítulos 4 ao 14 tem a primeira rodada, dos 15 ao 20 a segunda rodada, e dos 22 ao 26 a terceira rodada. Os capítulos 27 ao 31 são as palavras conclusivas de Jó e o discurso de Jó sobre a sabedoria de Deus. O livro não termina aí. Logo depois, os capítulos 32 a 37, nós temos as palavras de Eliú, que trazem uma voz diferente nisso tudo. E no final, 38 a 41, a resposta de Deus a Jó. A resposta dos 3 amigos de Jó tem algo em comum. Basicamente, eles dizem o seguinte: limpe-se, purifique-se, porque há um problema em você, Jó. Você pecou contra Deus e tem que acertar as coisas com Ele. É justamente essa a ideia da teologia da retribuição. Se está acontecendo alguma coisa com você, Jó, se você está passando por uma situação como essa, é porque você pecou e você precisa se arrepender, você precisa buscar a Deus. Então, começamos como ele vai defender justamente essa ideia no capítulo 4, versos 7 a 8. Deixa-me dizer, talvez você tenha a impressão, quando lê o livro de Jó, de que os amigos dele estão certos, de que os amigos dele estão falando coisas que fazem sentido. A grande pergunta que você tem que fazer quando lê os amigos de Jó é: isso realmente se aplica a Jó? Então, capítulo 4, versos 7 e 8, ele vai dizer: lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus perecem e com o assopro da sua ira se consomem. Em outras palavras, ele está dizendo: ninguém que é inocente perece. O justo não é destruído. Os que fazem mal são consumidos pela ira de Deus, porque minha observação da vida, segundo ele faz, é que você colhe o que você planta. Por isso, Jó, limpe-se, purifique-se. Quero dizer, há algo em você que você precisa corrigir, para que você possa ter a bênção de Deus restaurada novamente. Porque os que guardam a lei vão experimentar o prazer de Deus. Faz sentido? Sim. Mas a pergunta é o contexto de Jó? Não. Vem então um outro amigo de Jó, Bildade, e então fala algumas palavras para Jó. Capítulo 8, versos 5 a 7. E aqui eu estou resumindo basicamente o discurso deles. Bildade vai dizer basicamente: você não foi puro e reto, Jó. Capítulo 8, versos 5 a 7. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia,
Se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Faz sentido? Faz. Mas é o contexto de Jó? Jó tinha pecado para ele ter que pedir misericórdia e perdão a Deus? Não. Então viu o terceiro amigo de Jó, capítulo 20, versos 4 a 7. Capítulo 20, versos 4 a 7. Zofar então diz: porventura, não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea? Ainda que a sua presunção remonte aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco apodrecerá para sempre. E os que o conhecem dirão: onde está? Em outras palavras, Zofar está dizendo: Jó, você tinha bênçãos, você era próspero, mas algo aconteceu com você, você pecou, e por isso, lembre-se que a alegria dos ímpios é breve, passa como se fosse num instante. Teólogos costumam chamar esse ensino de teologia da retribuição. Lembra? É a ideia de que o crime sempre resulta em punição e a obediência sempre resulta em bênção. Isso tinha no Antigo Testamento? Tinha. Ela está justamente incrustada na ideia de lei. Quando você vai para Deuteronômio e você vê as bênçãos e as maldições, você tem lá já embutido na ideia de lei, a ideia de que se você obedecer, você vai ser abençoado por Deus. E se você desobedecer, você vai ser amaldiçoado por Deus. Fazia parte da aliança mosaica esse acordo, por assim dizer. Obediência gera bênção, desobediência gera maldição e morte. No contexto do Pentateuco, Jó ser abençoado por ser obediente a Deus era visto como algo natural. É o que a sabedoria didática ensina. O que é a sabedoria didática? É aquela sabedoria que diz: faça isso e então vai acontecer aquilo. Um livro do Antigo Testamento que fala muito sobre sabedoria didática é o livro de Provérbios. Provérbios 3,16 diz: na mão direita a sabedoria garante a você vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. É isso que a sabedoria didática diz. Só que o livro de Jó não é um livro de sabedoria didática, é um livro de sabedoria meditativa, assim como Eclesiastes. É aquele livro de sabedoria que faz você pensar: será? E quando as coisas não acontecem do jeito que a gente pensa que vai acontecer? E como as coisas não procedem da maneira como a gente espera, se seguir as coisas de uma maneira bem organizadazinhas? A teologia da retribuição só passa a ser abalada aqui quando Jó perde tudo. Os conselheiros de Jó, como os teólogos do dia, podiam apresentar apenas uma solução real para Jó: purifique-se. Deus é justo. Peça perdão. Então, o problema só pode estar com você, Jó. Então chega a resposta de Jó. E a resposta de Jó, resumidamente, é: eu sou inocente. Não há motivo para estar sendo afligido desta maneira. Vamos comigo, por favor, no capítulo 10. Capítulo 10, versos 2 e 3. Jó 10, 2. Direi a Deus: não me condenes. Faze-me saber, porque contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos? Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? Deus está me oprimindo, diz Jó, capítulo 19, versos 2 a 8. Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais de injuriar-me. Aqui é uma resposta dele a um dos amigos. Embora haja eu na verdade errado, comigo ficará o meu erro. Só quereis engrandecer-vos contra mim e me arguis pelo meu opróbrio. Sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Onde é que eu estou? 7. Eis que clamo violência.
mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Não há ninguém que ouça a minha causa. Capítulo 30, verso 20. Capítulo 30, verso 20. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo. Com a força da tua mão tu me combates. Jó entende que é inocente. Ele lamenta por tudo que ele está passando. Desde o capítulo 3 do livro de Jó, em que ele amaldiçoou o seu dia, ele vem lamentando por tudo isso. Então ele começa a olhar para Deus e dizer: Deus, por que é que o Senhor está me julgando sem eu ter feito nada? Qual é a razão do meu julgamento? Me diga. Mas tudo que ele ouve é um silêncio. Por um momento, Jó não simplesmente agora alega inocência, mas começa a duvidar e a indagar a própria justiça de Deus. No âmago da resposta de Jó, ele rejeita a visão da teologia da retribuição dos 3 amigos. Eu não pequei. Eu não pequei. Mas ele também carrega uma visão de teologia da retribuição, no qual dizia: eu sou justo e não mereço estar passando pelo que eu estou passando. Em outras palavras, Jó alegava ser mais justo do que Deus, o que implicava na ideia de que Deus estava sendo injusto para com ele. Isso aqui é forte. Isso aqui é importante. O narrador resume o problema de Jó nessa história no capítulo 32, verso 2. Olha o problema de Jó. Eliú aparece, mas aqui é o narrador falando: então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Irão. Acendeu-se aí a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. O narrador também mostra o problema dos 3 amigos de Jó no verso 3 do capítulo 32. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. No silêncio então de todos esses discursos, escondido das cenas, aparece Eliú, o mais novo da história, trazendo palavras de sabedoria. Ele tem muito a dizer, mas algo que chama a atenção é a ideia de que o lamento sincero deve ser equilibrado por um compromisso de esperar em Deus. Capítulo 35, verso 14. Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Ainda que dizes que não o vês, ainda que você ache que nada está acontecendo, ainda que o silêncio pareça ser ensurdecedor, espera nele, Jó. Então Deus aparece. Deus aparece num redemoinho a partir do capítulo 38. Deus mostra para Jó que ele não sabe nada sobre o mundo de Deus. Capítulo 38, versos 1 a 4. Deus não responde a Jó. Deus começa a fazer várias perguntas para ele. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Deus começa a fazer várias perguntas relacionadas ao conhecimento humano, e mostrando que o conhecimento humano é limitado. E se, portanto, Jó, como homem, tinha um conhecimento limitado, poderia ele conhecer os próprios planos e desígnios de Deus? É por isso que, no capítulo 40, versos 1 e 2, Deus diz a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Se nos capítulos 38 e 39, Deus estava mostrando o seu vasto conhecimento,
em comparação com o conhecimento limitado de Jó sobre a vida, sobre as coisas, sobre o mundo que é o mundo de Deus. Então, no capítulo 40, Deus começa a desafiar a própria justiça de Jó. Mas antes de Deus começar a falar sobre essa justiça de Deus, em contraste com a justiça de Jó, Jó já entende que ele não sabe nada. Verso 3 do capítulo 40. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então Deus, agora no capítulo 40, começa a falar sobre a questão de justiça, versos 7 ao 14. Nós não vamos ler todo, mas só para que vocês tenham uma ideia das perguntas que Deus faz a Jó. Cinge agora os lombos como homem, e eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Quer dizer que para que você seja justificado, Jó, você tem que me condenar? Eu tenho que ficar no banco dos réus agora? Ou tens braço como Deus? Ou podes trovejar com a voz como Ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória. Em outras palavras, Jó, se você quer me colocar no banco dos réus, é sinal de que você está se fazendo como Deus. Se veste de glória e majestade, então. Já que você quer bancar-se de Deus e quer fazer uma justiça ou mostrar que é mais justo do que eu, então haja como Deus. Isso é forte. Isso é forte. O ponto de Deus é que Jó estava tomando uma posição de Deus em suas declarações, ao duvidar da justiça de Deus. Qual foi a resposta de Jó para tudo isso? Capítulo 42, versos 2 a 6. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito e eu falarei. Havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó experiencia Deus. Jó experimenta Deus. Antes ele só conhecia Deus de ouvir falar. Agora os seus olhos o veem. O maior de todos os homens da terra, agora em saco e cinzas, reconhece seu lugar. O maior de todos os homens agora se põe no lugar dele como ser humano limitado diante do Deus Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas, que pode todas as coisas. A minha boca se cala e eu só quero ouvir. Algumas lições que a gente aprende, eu só trouxe 3 para a gente, imaginando o tempo. Deus abençoa as pessoas por 2 motivos. Quando a gente olha para a Bíblia de maneira geral, Deus abençoa por 2 motivos. Primeiro, por sua escolha soberana de abençoar. E segundo, pela resposta de confiança e obediência a Ele. Sim, Deus nos abençoa quando nós obedecemos a Ele. O grande problema é que, uma vez que nós não podemos controlar a escolha soberana de Deus de abençoar as pessoas, nós tendemos a controlar as bênçãos que recebemos através de obediência a Deus. Temos a tendência de nos concentrar no que podemos controlar até certo ponto, ou seja, nossa resposta em confiar em Deus. Isso é compreensível e legítimo, mas leva a um problema potencial aqui, que é a ideia de que podemos controlar Deus. Visto que Deus abençoa aqueles que confiam e obedecem a Ele, e amaldiçoa aqueles que não o obedecem, podemos concluir que, se confiarmos e obedecermos a Deus, Ele nos deve uma vida uma vida abençoada nesta vida, neste tempo, neste momento. O grande problema com essa conclusão
é que pressupõe que a base do relacionamento de Deus com as pessoas é a retribuição. Aqueles que defendem a teoria da retribuição raciocinam da seguinte maneira: se eu for bom, Deus vai me recompensar com bênçãos de alguma forma. Mas se eu for mal, Ele vai me punir de alguma forma nesta vida. Note como isso pode estar enraizado em nossa maneira até mesmo de viver o Evangelho. Você pode ser uma pessoa de oração, uma pessoa que gosta de orar. Mas é possível, em algum momento de sua vida, que você ore pensando que é por causa de sua oração que você é livre de tentações. Então você precisa orar, porque se você orar, Deus vai te livrar. Note como a sua oração agora começa a estar conectada com o se livrar de tentações. E agora amplie isso para qualquer outra coisa, não apenas tentações, mas sofrimento, ou circunstâncias, ou problemas. Eu preciso orar, porque se eu orar, então Deus vai me proteger. Eu preciso orar, porque através dessa oração, ou é essa oração que vai fazer com que eu esteja debaixo da proteção, debaixo da bênção de Deus. Deus pode te livrar? Com certeza. Mas Ele também pode não livrar. Eu não estou dizendo com isso que você não deve orar, que você não deve ter uma vida de oração. Veja, não é isto que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você deve examinar seu coração para que você não vá até Deus com uma motivação legalista, porque isso é legalismo. O que eu falei, aplicando a tentação, serve para qualquer outra área de sua vida. Então vem a pergunta: por que, afinal de contas, obedecer a Deus? Por que seguir a lei de Deus? Por que fazer o que Deus diz para fazer? Para ser bem visto e ter uma boa reputação? Não. Para obter a bênção de Deus? Não. O que a gente aprende com Jó e com esse belíssimo livro, essa belíssima história, é que nós obedecemos a Deus, adoramos a Deus como Deus, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Tema a Deus porque Ele é Deus. Faça o que Ele ordena porque Ele é Deus e nós não somos. Nós somos seres humanos finitos, criados por Ele, a sua imagem e semelhança, mas não somos Deus. Toda vez que eu tento fazer algo, como manter minha leitura da Bíblia, com base em alguma dica que vai trazer um mérito para mim, vai trazer alguma recompensa que talvez eu pense que mereça, nós diminuímos Deus como Deus. E acabamos sugerindo que realmente não precisamos da graça. Ele não lhe deve nada. Ele não me deve nada. A melhor maneira, meus irmãos, de combater nossas tendências legalistas não é descartar todas as regras, não é me livrar de todas as leis, mas é viver com essas regras e leis sempre consciente do fato de que eu obedeço porque Deus é Deus. Nunca porque posso esperar que Ele seja obrigado a fazer algo por mim. Por causa do meu bom comportamento, por causa do meu dízimo, por causa do meu jejum, por causa da minha vida de oração, por causa da minha entrega ao ministério. Deus é Deus. Cale-se diante dEle toda a terra. Muita gente se identifica com Jó aqui. Há pessoas que cresceram na igreja, ouviram falar de um Deus que é justo, de um Deus que é amor, mas olha ao redor, olha para o mundo, olha para o sofrimento que acontece e conclui que Deus não pode existir. Afinal, se Ele existe, é justo e bom, por que todas essas coisas estão acontecendo? Por que todas essas coisas estão acontecendo na vida, na família, com os amigos? Então o que acontece? Essas pessoas se afastam de Deus, se tornam agnósticas ou então ateístas e até militantes do ateísmo. O que acontece aqui é que Deus foi, como em Jó, colocado no banco dos réus, acusado de injustiça, porque afinal de contas você pensa, ninguém merece passar por tanta aflição na vida. Você se junta a Jó num coro e recita os versos de 3 a 6 do capítulo 10 que nós lemos. Parece-te bem que me oprimas,
Que rejeites a obra das tuas mãos? Favoreça o conselho dos perversos? Então, ainda nesse coro, você pergunta: tu tens óleo de carne? Acaso vês como vê o homem? O Senhor não se importa, porque afinal de contas o Senhor nunca foi homem. São os teus dias como os dias do mortal? São os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Por séculos, essa pergunta de Jó ecoou no ar, tendo apenas o silêncio como resposta. Até um dia, semelhante ao de ontem, ecoar a resposta. Lembra de ontem? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Sim, querido visitante, o Deus da Bíblia é o Deus que te entende. Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que voluntariamente sofre, porque Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele foi traspassado por nossas transgressões, moídos por nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Entrega a tua aflição a Ele, entregue-se a Ele por inteiro, arrependa-se do desejo de ser Deus, ao colocar o verdadeiro Deus no banco dos réus, e caminhe por fé no Deus cujos planos jamais serão frustrados. Você não precisa compreender todos os seus caminhos, todos os caminhos de Deus, você não precisa, você só precisa confiar em quem Ele é. Amém. Senhor, muito obrigado por Tua palavra. E nos perdoa, Senhor, todas as vezes em que paramos de vê-lo como de fato o Senhor é, como de fato o Senhor é, como Deus. E queremos respostas para as mais diversas situações de nossas vidas. Tentamos encontrar resposta e justiça, porque o nosso coração clama por isso. O Senhor nos fez dessa forma. O Senhor colocou a eternidade em nosso coração para que a gente buscasse por ela, para que a gente buscasse por Ti, buscasse por aquilo que é justo. Mas nós não encontramos resposta neste mundo e nem sempre o Senhor nos dá respostas. Mas o Senhor nos mostra, através do livro de Jó, que tudo o que precisamos fazer é crer na pessoa de quem o Senhor é. Ainda que nós não saibamos os teus caminhos, porque são muito maiores do que os nossos, o Senhor nos ensina a crer que o Senhor é bom, sábio, soberano e justo, e que a tua justiça é o padrão de nossas vidas. No meio do lamento, guarda os nossos corações, para que não se transforme em murmuração. No meio do lamento, ajuda-nos a agarrar as tuas mãos, lembrando que o Senhor não é um Deus distante, mas o Deus conosco. Em nome de Jesus. Amém.